começar então aqui, retornando, né, a pergunta de número 158, por quem a palavra de Deus deve ser pregada? E nós esperamos nesta terça-feira nós terminamos essa pergunta, né? Já há duas terças-feiras passadas, né, que nós estamos estudando essa pergunta. Ela levando algumas perguntas também, né? E nós estamos tratando disso. Então, por quem a palavra de Deus deve ser pregada? Vamos responder juntos mais uma vez aqui? Leiamos. A palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. Então veja que aqui, como nós temos visto, né, a pergunta já limita bastante, a resposta, né, já limita bastante o grupo seleto daqueles que, por Deus capacitados, e como nós veremos hoje, pela igreja reconhecida, podem pregar a palavra de Deus. Lembrando mais uma vez, né, que essa pregação aqui é a pregação pública, né, no culto, essa pregação que nós ouvimos aos domingos. Nós já vimos as referências, vou passar bem rápido aqui, né, senão vai mais uma terça, né? Então vou fechar os olhos aqui para não ver, aí eu vou comentar. Mas aqui na quarta aqui que a gente parou, né? Por que a maioria das igrejas protestantes exige a formação superior completa num seminário para o ofício do ministério? Aí a resposta: quanto mais importante for a obra, mais importante será que tenha um treinamento adequado os que a realizarão. Há alguns que consideram perda de tempo o preparo zeloso e prolongado de um futuro ministro da palavra. Há em muitas denominações hoje a pressão constante para que essas exigências sejam relaxadas e sejam admitidos homens que têm pouco ou quase nenhum preparo. Não são poucos que acreditam que estudar demais é perda de tempo e o que importa é ganhar almas. E aí nós vimos isso, né, na terça-feira passada, comentamos, né, até por um princípio básico aqui. Se nós não aprendemos o Evangelho corretamente, como é que nós vamos ganhar almas? Porque nós ganhamos almas à luz da pregação do Evangelho, mas se nós não sabemos corretamente, como é que elas serão ganhas? Então, por isso que o Brasil, né, é um país evangélico com tão poucos evangélicos de fato. Basta você conversar um pouco com os que se dizem evangélicos, você verá que o conhecimento é muito fraco, né? E basta você dar uma zapeada na televisão ou nas mídias sociais, nos canais de YouTube, de pregações, você vê que a cultura teológica ela é fraca. Ela é fraca mesmo. Tanto que quando aparece alguém que tem um mínimo de conhecimento doutrinário, essa pessoa já é celebrada, assim como se um mínimo de conhecimento doutrinário. Né? Tem aquele ditado, né, que na terra de cego, quem tem um olho só é rei, parece um pouco com isso também. Então você vê que a falta de preparo não ganhará almas, pelo contrário, prejudicará almas, a falta de preparo. Então o estudo ele é importante, né? Ele é importante porque ele de fato dá base para que nós saibamos o que dizer, saibamos o que falar acerca do Evangelho e falar com precisão, de maneira que Deus seja adorado, que Deus seja louvado. É preciso a gente lembrar sempre que é possível que muitos que se apresentam como evangélicos nem o sejam, porque a doutrina na qual creram não é a doutrina bíblica. Então, a gente tem que ficar bem atento com isso. Tem muita gente que crê ser evangélico, mas não é porque não conhece o Deus da Bíblia, não conhece a doutrina bíblica, conhece uma doutrina inventada, uma doutrina modificada, né? Uma doutrina corrompida. E se conhece o que é falso, não pode ser um crente verdadeiro. Daí a importância de se preparar um ministro para que ele devidamente seja um instrumento usado por Deus para que almas sejam de fato convertidas, né? Pedro ia falar depois o Felipe? Sim, pois é, e o ponto aqui, falando aqui do ministro, não é nem ganhar almas, é
cuidar das que já foram recebidas. Também, né? No caso é pastorear. Eu acho que esse que é o mais importante no papel do ministro e, infelizmente, a gente vê que muitos estão falhando, muitas ovelhas estão se desgarrando, e eu acredito que a falta de preparo é justamente uma das causas de haver essa perda de sabe, pessoas que desistem, pessoas que se desviam. Sim, perfeito. Então, só para fazer uma adendo do que você falou, né, acerca desse último tópico, não são poucos os que acreditam que estudar demais é perda de tempo. Eu tenho um canal no YouTube, você vê que eu fui muito xingado quando eu fui pro seminário. Você tem noção, gente assim, já falou que eu mesmo assim, fui xingado, mas xingado ofendido mesmo, gratuitamente, chamado de falso profeta, falaram que tem espírito de engano porque eu sigo doutrinas de homens e que o que eu aprendi no seminário era coisa de homem. Eu fiquei assim, gente, num canal, num vídeo no YouTube sobre uma coisa sobre o nome de Jesus, né, que eu fiz. Eu fui tão xingado que eu fiquei assustado, eu falei, só que quando eu fui olhar o nível das pessoas que me xingavam, era muito baixo mesmo. Parece que no meio brasileiro existe uma glamorização da ignorância teológica, né? Parece que quanto mais ignorante, parece mais Deus usa, vamos colocar assim entre aspas. Perfeito. É porque talvez seja a ideia, Felipe, que o Espírito Santo, por se ter uma crença mística acerca dele, ele não usa os meios ordinários para preparar alguém. Então é como se a pessoa tivesse uma revelação, uma visão, e dali saísse pronto para... E que o estudo, como você disse, é algo humano demais. Falaram que eu fiquei chato, eu acho impressionante. Perfeito. E você vê que o apóstolo Paulo era alguém que estudava muito. Você vê que nas cartas que ele escreve a Timóteo, ele pede para que Timóteo, em determinado momento, traga para Paulo os pergaminhos, né? Ele fala aí, Paulo está preso, aí ele pede para que Timóteo venha vê-lo depressa e traga com ele os pergaminhos. A ideia eram os livros, né? Ou alguns dizem até que eram os livros dos profetas, né? Os livros do Antigo Testamento. Então você vê Paulo na prisão querendo ler, querendo estudar. Então você vê alguém que, né, pela graça de Deus, muito capacitado e chamado pelo menos, mas alguém que não desprezava o estudo, né? Depois Paulo vai recomendar a Timóteo, né, que você saiba, permaneça nas Sagradas Letras, e permaneça naquilo que você aprendeu por meio da sua mãe, da sua avó, naquilo que você foi ensinado. Então você vê a docência, né? O ensino, a aprendizagem envolvida na vida de um ministro, na vida, no caso de Timóteo, de um evangelista. Então você vê na Bíblia isso, né? Você vê, por exemplo, Jesus Cristo, quando ele estava ainda perto de ser instruído ali no Bar Mitzvah, né, na entrada da fase adulta do judeu, ele vai a Jerusalém e os pais voltam, né? Enquanto Jesus fica em Jerusalém, os pais depois dão volta dele e vão até Jerusalém novamente para encontrá-lo, e encontram ele entre os mestres fazendo perguntas. Ou seja, ele é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, mas como homem ele faz, e é o homem perfeito, só que ele faz perguntas, ele está aprendendo. É como falar que não é para aprender, não é para estudar, se o próprio Cristo participava desse processo de docência. O próprio apóstolo Paulo, ele passa muitos anos também aos pés de Gamaliel, aprendendo antes de efetivamente começar o seu ministério. Tá vendo? Quantos? 14 anos, né, que ele passa. Imagina, você sentar no bumbum, né, e ter que aprender esse tempo todo, né, até você de fato começar efetivamente o seu ministério. E você então veja quantos exemplos mostram a importância do estudo, do preparo, né, biblicamente. Vamos lá. A verdade é que ninguém que precisasse passar por uma cirurgia estaria disposto a ir a um cirurgião que obteve seu treinamento através de atalhos. Médicos lidam com vida e morte, e o Estado exige deles que estejam plenamente treinados para o exercício de suas funções. Qual mais importante é que os ministros do Evangelho, cujo trabalho pode afetar o destino eterno, tá? Se o trabalho de um médico é importante, não se brinca, né, com o trabalho de um médico, e dos ministros do Evangelho, que o que eles falam pode afetar o destino eterno das pessoas. Então, quanto mais o trabalho deles, assim exige deles que estejam plenamente instruídos para a tarefa a eles designada.
O ministro a quem faltar o treinamento no seminário dificilmente conseguirá entender o mundo moderno ao qual tem de entregar a mensagem de Deus. Lembra lá daquele caso famosíssimo que aconteceu há anos atrás, até o Fantástico, né, fez uma reportagem de um pastor que tinha adulterado com a mulher de um dos membros e tinha dito que tinha recebido ordem de Deus para fazer aquilo. E aí a reportagem foi até ele, né, perguntar de onde que ele tirou isso, de onde que ele disse que a Bíblia tinha dado ordem para que ele adulterasse com a mulher casada. Aí ele disse que abriu a Bíblia no livro do profeta e diz lá, né, toma a mulher e adultera. Ele leu, né? Aí o repórter, posso pegar a Bíblia aí para ler? Pode, dá a Bíblia para ele. Não, aqui não está escrito adultera, está escrito pega a mulher adúltera. Não adultera. Então, um erro de leitura. Você já viu isso? Então, um erro de leitura. Um erro de leitura, você imagina, né? E tornou-se um caso de adultério. Então, você vê uma coisa básica, trouxe uma falha, uma coisa básica, trouxe um mal terrível. Então vocês vejam como é que o ministro tem que ser treinado, ok? Não se deve entender, agora isso aqui é importante, não se deve entender pelo que foi dito, que a gente está falando da exigência e tudo mais, que jamais haja exceções a essas regras. É óbvio que alguns dos discípulos do nosso Senhor tiveram pouco ou nenhuma educação formal, mas tornaram-se eficazes ministros da palavra. Eles, no entanto, os apóstolos, por exemplo, tiveram o privilégio e vantagem de passarem 3 anos na companhia do Senhor Jesus e sob a sua instrução pessoal. Então veja, eu continuo aqui, calma. Deus às vezes, usando o exemplo dos apóstolos, né? Deus às vezes chama para o ofício ministerial um homem com pouco ou nenhuma educação formal. E nesses casos excepcionais, onde está evidente a chamada divina, a igreja não deve hesitar em ordenar o candidato ao ministério. Tais casos, contudo, são muito raros, especialmente em dias em que são normais as oportunidades para a aquisição da educação. Naquele tempo não era. Não tinha um seminário na Galileia, ok? Hoje você tem seminários e mais seminários. Olha só, não se deve permitir que a exceção torne-se regra. Então pode haver um caso de numa região onde não haja um seminário formal ou haja com o empecilho da distância, né, o obstáculo da distância, mas você tem alguém na igreja que seja alguém piedoso, um homem piedoso, um homem experiente, já avançado em idade, um homem que conhece a Bíblia, um homem que é íntegro no seu proceder, e pode-se numa emergência, num caso excepcional, ordenar esse homem para atender uma necessidade daquela congregação local? Pode-se, mas isso é um caso de exceção, isso não é regra, ok? A regra por exemplo, aqui na nossa cidade, por exemplo, né? Aqui no estado como Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados, né? Minas Gerais, nós temos seminários, então você envia o candidato ao seminário, porque aí sim, né, nós temos, essas questões são normais, as oportunidades são muitas para a aquisição de educação, ainda mais com a internet hoje ainda mais, né? Se anos atrás a gente já tinha facilidade de enviar candidatos, hoje você tem cursos via internet, à distância, então hoje menos ainda, então as exceções se tornam ainda, por assim dizer, né, mais exceções. Então hoje você tem que exigir um preparo maior ainda, porque as possibilidades de adquirir conhecimento são muito maiores, né? E outra coisa, irmãos, hoje fica até muito difícil aceitar um ministro não preparado, né? Tem isso também, né? Hoje fica muito difícil você ouvir um sermão que é mal preparado e você não pensar que o ministro é preguiçoso, porque, né, todo respeito, né, mas tanta coisa, tanta facilidade de se adquirir conhecimento e a pessoa, né, não se aprofunda, né? Então às vezes a gente só pode pensar nesse lado, olha, talvez você tenha preguiça mesmo, dificuldade de estudar, porque tem muita facilidade hoje, certo? Então você vê, por exemplo, ministérios como o Ministério da Fiel, por exemplo, né, da Igreja Batista, Ministério Reformado da Fiel,
ali o que eles disponibilizam, né, é gratuito. Você não precisa nem de dinheiro. Eu falo assim, não tem dinheiro. Muita coisa disponibilizada gratuitamente. Tá? Então, uma pessoa que não quer conhecer hoje é porque ela tem preguiça, né? Porque não tem oportunidade, né? Porque são muitas as oportunidades. Né? Então, vamos lá. O que significa devidamente aprovados e chamados? Porque a pergunta fala, né? A resposta diz que somente aqueles que foram vocacionados e devidamente aprovados e chamados podem pregar a palavra. Há uma chamada divina para o ministério e uma chamada da igreja. Essas duas coisas têm que estar juntas, tá? Deus chama e a igreja reconhece o chamado. Ninguém pode simplesmente decidir tornar-se um ministro da mesma forma que decide tornar-se advogado ou exercer uma linha de trabalho. Por quê? Por exemplo, eu senti que Deus me vocacionou para ser advogado. Não quer dizer que a advocacia, engenharia, outra profissão qualquer, não tenha em si o chamado divino, da vocação. Nós cremos que, né, o sacerdócio universal do crente, toda profissão é um chamado de Deus, é uma vocação que Deus faz, ok? Não é só o pastor que é chamado por Deus, como você também tem a sua profissão, né, o seu ofício, o seu encargo, é também chamado de Deus. Você orou para que Deus te ajudasse a entender o seu chamado, a sua vocação, os seus dons, e Deus te deu clareza e te colocou naquele local. Então, ponto. Mas o ministério não é a mesma coisa. Por exemplo, eu quero ser advogado, eu não preciso consultar ninguém, eu não preciso do aval de ninguém para entrar na faculdade. A princípio basta eu entender isso, que eu tenho dons que Deus me deu, e começar a ingressar na faculdade e estudar. Para o ministério não. O ministério não só a chamada de Deus, mas ratificada pela igreja. Então, eu não posso, eu senti chamado para ser pastor, vou para o seminário, vou estudar, vou chegar na igreja, sou pastor agora aqui de vocês. Não é assim. Então, nesse sentido é diferente. Tá? É preciso ter alguma razão para ser crente que seja chamado para o ministério. Isso não quer dizer uma revelação especial do céu, como um sonho ou visão, mas a consciência de que se possuem em alguma medida as qualificações exigidas, juntamente com o sincero desejo de pregar o Evangelho, a disposição de fazer sacrifícios pela causa de Cristo e de empenhar-se para obter a preparação necessária. Deus conduzirá aqueles a quem quer chamar. É interessante, né? Porque Marinéia, na Bíblia, né, no Antigo e alguns casos do Novo Testamento, Deus chamou o servo dele através de visão, através de sonho, através da aparição do próprio Cristo Jesus, como no caso de Paulo, foi comissionado pessoalmente por Jesus Cristo. Os profetas do Antigo Testamento, eles recebiam a revelação de Deus, eles ouviam a voz do Senhor, né, dizendo, olha, eu te consagrei, te separei desde o ventre materno para a profecia, né, e tudo mais. Mas hoje nós sabemos que não é assim. E a Bíblia diz que não seria assim mais hoje. Por quê? Quando Paulo passa lá as qualificações a Timóteo do que devem ter os presbíteros, já mostra que hoje não é questão de ter uma visão e sonho. Porque se fosse assim, Paulo nem daria as qualificações. Basta a pessoa ir dormir, ter uma visão. Pronto, se aparecer no outro domingo lá, olha, Deus me revelou que eu sou o pastor de vocês aqui. Você tem que aceitar. Então, Deus não trabalha mais assim, né? Hoje Deus chama assim, mas por meio do quê? De uma convicção do Espírito Santo interna, de que eu tenho, pela graça do meu Deus, qualificação para isso, e o chamado externo da igreja que reconhece aquilo que Deus está me mostrando através de oração, da minha consciência, do meu entendimento, né? Por exemplo, eu acho que eu falo bem, então eu posso ser um pregador para pregar a palavra, precisa falar bem. Aí eu acho que Deus tem me mostrado isso e tal. E como ele tem me mostrado isso? As pessoas da igreja falam que eu tenho uma boa oratória, que eu falo bem, então isso confirma. É óbvio que não é só isso, né? Estou só usando exemplo de uma das qualificações. Então, por exemplo, uma pessoa paciente, uma pessoa que sabe tratar os outros bem, que sabe resolver problemas, isso é também um dom pastoral. Então, eu acho que eu tenho isso. Eu acho que Deus me deu assim. Por quê? Porque as pessoas da igreja falam isso comigo. Poxa, você sabe, né? Aquela sua palavra foi muito boa, você resolveu aquilo muito bem, teve muita sabedoria ali. Então, através dessas coisas, a minha consciência vai sendo fortalecida pelo Espírito de Deus, de que talvez eu tenha chamado. Quando eu falo talvez, é porque tem outras coisas, né? Mas essas são evidências que Deus está me chamando para o ministério. Então nós não devemos esperar, né, o homem, né, uma visão do céu, nada disso, porque Deus hoje trabalha através das nossas consciências, de maneira que nós vamos entendendo que possuímos em alguma medida as qualificações exigidas, juntamente com o sincero desejo de pregar o Evangelho.
e a disposição de fazer sacrifícios pela causa de Cristo. Isso é muito importante também, porque o ministério é também um ministério de sacrifícios, né? E de empenhar-se para obter a preparação necessária, né? Olha só, a chamada da igreja consiste, a igreja, Deus chama, né? Através de vai mostrando-nos, buscando em oração, vai mostrando que nós temos aquele dom, vai nos fazendo entender, vai nos dando desejo de pregar, o nosso coração começa a aquecer para pregar a palavra de Deus, a gente quer falar para Deus, o ministro tem que ter esse desejo interno, isso tudo é Deus fazendo, mas a igreja também participa. Olha só, a chamada da igreja consiste primeiro em autenticar a chamada de Deus para a devida aprovação do candidato, suas convicções religiosas, sua habilidade geral e sua preparação acadêmica e teológica. Essa aprovação está normalmente dividida em vários estágios. Nós falamos isso aqui na terça-feira passada. Primeiro, o candidato é recebido sob os cuidados de um presbitério, como estudante para o ministério. Depois de completada a preparação e com o convite de uma congregação ou junta missionária, é ordenado ao ofício do ministério. Então veja, a igreja, ela participa do chamado, né, que Deus faz. Ela é uma segunda etapa, ela reconhece, né, o chamado. Lembra que quando em Atos 13 o Espírito Santo fala à igreja de Antioquia para separar, né, Paulo e Barnabé para a obra que ele tinha para eles dois, o que a igreja faz? Diz o texto lá que a igreja orando, ou seja, buscando a orientação do Senhor para reconhecer isso que o Espírito Santo tinha dito, impondo a mão sobre eles, ou seja, a ideia da igreja reconhecer de fato aquilo que o Espírito Santo havia dito, separado, então os enviaram. Então você vê que a igreja, é interessante, o Espírito Santo não aparece a Paulo e Barnabé e diz, vão porque eu estou chamando vocês, aí eles vão, o Espírito Santo fala à igreja, separai-me para mim. Então a igreja participa do processo, a igreja faz parte do, até porque, como são muitos os falsos profetas que saem pelo mundo afora, como diz o apóstolo João em uma de suas cartas, nós não podemos dar crédito a uma pessoa que chega aqui e diz assim, eu fui chamado por Deus para pastorear vocês, e nós aceitamos, sem antes termos as provas, observarmos as qualificações, julgarmos aquela pessoa, porque são muitos os falsos profetas que têm saído pelo mundo afora. É por isso que é importante o aval, digamos assim, né, ou a ratificação, melhor dizendo, né, da igreja com relação ao chamado de Deus daquela pessoa para a pregação. Então a igreja é importante. Então por isso tem esse processo todo na igreja, através do conselho, no caso nosso IPB, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, reconhece a pessoa que é o aspirante, que está querendo ser ministro, aí ele é observado como aspirante, encaminhado ao presbitério como candidato, é aceito o presbitério como candidato ao ministério, vai fazer o seu estudo, volta todo ano, né? Durante o tempo do curso, os 4 anos do curso, ele volta no final do ano para dar relatório, para mostrar as notas dele, como é que foi, aí ele conta para o tutor dele, né, o seminarista na IPB tem um tutor, né, que geralmente é o pastor da igreja dele, aí conta o que fez, manda um relatório do que fez durante o ano, tanto que pregou, tanto que visitou, a viagem missionária e tudo mais, aí o pastor apresenta esse relatório, que vai ser examinado no presbitério ano após ano, então há todo um processo cuidadoso com o candidato. Aí depois de terminado o seminário ele volta, aí vai ao presbitério de novo, aí você sabe, eu falei disso, aí ele é examinado de novo, aí é licenciado, aí passa um ano licenciado ou 2, aí volta ao presbitério, é examinado de novo. Não é fácil não, mas essa é a ideia do zelo, porque a pessoa vai lidar com vida e morte eterna. E o próprio pastor também, né? O pastor tem que dar o relatório dele, do que ele fez durante o ano também, né? Então continua, né? Não é só uma coisa só do candidato seminarista. O pastor também, como membro do presbitério, no final do ano, ele leva o relatório dele. O relatório dele do que ele fez no ano. E esse relatório é examinado por uma comissão do presbitério. Então, todo ano o pastor tem que prestar contas ao presbitério. Então você vê, é só no início, né? Passou isso aqui, pronto, mas há um acompanhamento constante ali. Pastor, eu vou dizer mais, quando nós éramos na cidade, eu era um líder de intelectualia, que eu tinha o desejo, né, de ensinar, e o presbitério dele exigia, antes de enviar, 2 anos de trabalho junto ao presbitério no campo, para depois o presbitério ele fosse
poder se dedicar a esse trabalho. É uma jurisprudência singular desse presbitério, mas isso aí é barra. Ai, Mateus, dá graças a Deus. Não, tô brincando. O bacharel Mateus, se tivesse lá também, seria aprovado como Pastor. Mas é uma jurisprudência singular desse presbitério. Mas é interessante porque mostra ainda mais aí. Só um momentinho só. Vitória. A Vitória depois o. Sim, Vitória, você levantou primeiro. A questão é que eu conheço um caso que é muito engraçado. Minha tia uma vez, ela era super fraca na fé, já pra mim, naquele momento, quando ela jogou por isso, eu fiquei feliz. Minha tia chegou pra mim e falou assim: caramba, Vitória, eu sou bem gostosa. Eu conheci uma senhora, ela nem sabe ler a Bíblia, mas ela prega tão bem, mas tão bem, que ela foi aceita pela missionária X na casa dela, em que ela faz culto, e lá ela prega assim de um jeito, sabe, maravilhoso. Todo mundo se convertendo, levantando, aceitando Jesus. Aí eu fui perguntar, tá, mas essas pessoas, elas têm algum conhecimento? Como é que ela falou, assim? Ela falava, né, pelo que me contou, só falava palavras bonitas, reverenciava Jesus, mas não tinha profundidade, né? Então eu queria dizer que a cada um segundo o seu grau de conhecimento, né? Lógico que esse tipo de pessoa vai atrair o que ela vai atrair pessoas que não têm uma visão correta teologicamente. Aí outra coisa que eu queria te perguntar, né? Tudo bem, eu sei que isso não interfere na salvação assim, de forma explícita, assim. Mas eu sei que ela vai ter uma punição por Deus, né? Qual seria? O que aconteceria com essa pessoa que está criando, né, uma aglomerado de ovelhas não bem administradas? Porque querendo ou não, ela faz com o coração, ela não faz, ela faz por ignorância, né? Mas tem, mesmo a ignorância, a Bíblia na lei de Moisés, ela prescrevia as ofertas pelo pecado de ignorância. Então não quer dizer que o pecado de ignorância não seja punido. Ele será punido. Num grau menor do que o pecado voluntário, talvez, mas ele será punido. Porque a pessoa, quando vamos fazer algo, a gente tem que primeiro saber se aquilo que vamos fazer está certo. Não é simplesmente eu quero fazer e farei. É simplesmente antes eu quero fazer isso, eu posso fazer isso, como farei isso. Não é simplesmente, então, ainda que ela faça de coração, não quer dizer que ela não possa passar por uma correção da parte divina por estar fazendo algo que ela não deveria, da maneira que não deveria. Mas aqui em Jeremias, eu não vou ler para o nosso tempo, mas Deus fala muito com o profeta Jeremias contra os falsos profetas, né? E aí tem que ver a definição de falso profeta, porque se alguém vai em nome de si mesmo e não de Deus, o que parece ser o que Jeremias aqui apresenta, porque Deus diz em Jeremias assim: eles se apresentam e dizem que vão pelo meu nome, mas eu não os chamei. E aí continua falando da ira de Deus sobre esses. Então, você tomar um ministério para você, e no caso até uma mulher que entra na outra questão do ministério proibido às mulheres, no ministério da palavra, você vai trazer ira para você, mesmo que seja por ignorância. Mas ela tem condições de se salvar. Sim, se arrepender, sem dúvida nenhuma. Vamos lá? André. Eu ia comentar que uma das características do ministro genuíno também é sempre estar debaixo da tutela de alguém, né? Ele nunca se coloca como uma pessoa que está acima de nenhuma autoridade, né? A gente vê, por exemplo, na Bíblia o próprio Timóteo, né? Ele sempre está sendo tutelado por Paulo. Paulo fala: Timóteo, agora vai para cá. Timóteo, agora vem porque você me é útil. Timóteo vai para lá, né? Então ele sempre está debaixo de uma autoridade. Até mesmo os pastores, né? Eles sempre buscam, se não diretamente, né? Mas sempre um conhecimento de quem sabe mais do que eles, né? De quem já estudou mais do que eles, de quem tem um aprofundamento maior em determinada questão do que eles, né? Nunca a seu bel prazer. Né? Perfeito. Ou independentes de qualquer governo. Porque quem vive hoje em dia independente, assim, se a gente for procurar um exemplo, são essas igrejas neopentecostais, né? O cara se designa apóstolo, né? Apóstolo, qualquer coisa, e ele não está sob a autoridade de ninguém, né? E
aí a gente vê sempre esses escândalos, tudo mais, Sim, porque aquela pessoa não se justamente, reporta, não se reporta a nenhum tipo de autoridade. Por isso que o governo episcopal é perigoso, né? Porque você dá o poder a um homem só, você não tem a balança para, se ele for infiel ou se ele se corromper, né, quem vai pará-lo, né? Quem vai dizer, olha, até aqui. Então, daí o governo ideal é o presbiteriano, porque você se submete, você é a líder, mas você tem outros líderes. E acima de tudo, em última instância, né, nós temos aquele pastor supremo, né, de quem ninguém escapa nesse sentido, e que supervisiona todos, né, e ajudar cada um segundo as suas obras. Mesmo aqueles que andam por si só e autônomos, né, eles também estão debaixo do governo desse pastor supremo. Mas eu acho que até para acrescentar mesmo, acredito que pode ser que esse caso que a Vicky mostrou seja aquilo, né? Pode ser, eu já conheci muitos, né, que eram pessoas que não tinham, por exemplo, conhecimento de seminário, mas eram pessoas dedicadas, né? Aquilo, há exceções em que Deus usa pessoas pouco instruídas, mas acho que até para responder você vê, e tudo que está lá em São Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo. E em 1 São Pedro 4,18 diz que o juízo há de começar pela casa de Deus. Ou seja, nós da linha de frente, vou falar assim porque eu dou a vida da minha igreja, né? Nós vamos ser os primeiros, né? Como o Tiago diz, nós vamos ter um juízo. Então eu acredito que o castigo para um líder relapso é ter um puxão de orelha. Eu vou falar uma palavra bem humana, assim, dentro da palavra de expressão, peço perdão. Que eu achei agora, né? Do Senhor, né? Porque assim, como você falou, ele está lidando com vida e morte eterna, né? Então assim, não posso lidar com a palavra de Deus como qualquer coisa, nem tampouco colocar qualquer um para ministrar, né? Perfeito. Tem. E no caso o Felipe não é da IPB, né, Felipe? É da igreja. No nosso caso é via seminário e curso. Enfim. Perfeito. Vamos lá. Terminando aqui. Por que antes de entrar para o ofício ministerial, o homem teve que ser devidamente chamado por Deus e pela igreja? Nem mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo fez de si sumo sacerdote, mas foi chamado por Deus para esse ofício, da mesma maneira que Arão foi. Isso está lá em Hebreus 5, 4, 5, tá? Apesar disso, existem hoje muitos pregadores e missionários independentes, olha aí. Pessoas que se autoproclamam, que se apresentam como pregadores e missionários. Essa é uma tendência errada e deve ser desencorajada. Devemos ter em mente que o chamado de Deus e o da igreja não são antagônicos. Toda a verdadeira igreja é instrumento de Deus para o treinamento e ordenamento de homens no ofício ministerial. Alguns, que alegando uma piedade superior, sustentam que o chamado de Deus é suficiente, que eles não precisam da chamada e da ordenação da igreja. Essa falta de consideração e respeito para com o corpo de Cristo, a igreja, não é bíblica e deve ser desestimulada. Então veja, e aí não está falando nem de denominação, está falando de um princípio, que ninguém pode se autoproclamar um líder espiritual sem antes passar pelo crivo da igreja, que é o instrumento de Deus para a validação de uma vocação e a ordenação, né, de um ministro. Então, isso aqui é um princípio, tanto que a gente citou aqui, né? Hebreus vai dizer que nem mesmo Jesus Cristo se autoproclamou, ou ele mesmo se chamou sumo sacerdote, mas ele foi separado pelo próprio Deus. E é interessante você ver Jesus Cristo, nosso Senhor, ele nunca tomou um encargo para ele, um ofício, mesmo ele sendo Deus encarnado. Quando ele estava diante lá de Pilatos, Pilatos diz assim, você não sabe, Pilatos disse ao nosso Senhor, né? Você não sabe que eu tenho poder para te fazer viver e te fazer morrer? Eu tenho poder sobre você. Aí Jesus diz, tu dizes a verdade, tu tens poder sobre mim. Esse poder te foi dado do alto. Jesus Cristo entendeu, né, hierarquias, autarquias, autoridades. Aí ele entendeu que ele não poderia usurpar, mesmo sendo Deus encarnado, mas como homem, ele deveria respeitar aquela ordenação ali. Isso é muito importante para nós
Então, nós temos nossa estrutura bíblica de igreja, e a igreja reconhece, né, pela graça de Deus, os chamados ministros. Então, ninguém pode. É por isso que chega alguém na igreja aqui, se apresenta, eu sou missionário, eu tenho uma revelação. Nós faremos e devemos, né, fazer calar imediatamente. Imediatamente. A pessoa não tem autoridade. É que nem uma vez eu me lembro que lá em Belo Horizonte, tinha acabado de pregar um sermão, fui à porta despedir, aí um senhor que tinha a primeira vez a visita na igreja, e essas pessoas geralmente gostam, fazem, porque imagino gostam de aparecer, começou a falar que ia me dar uma revelação para mim, aí eu falei, e para os outros ouvirem, né, para ele mostrar que ele é uma autoridade. Eu falei, ô senhor, com todo respeito, eu não conheço o senhor e tal, mas nós não cremos nessas coisas aqui. Revelação para nós é a Bíblia, a palavra de Deus, é lâmpada para os pés, luz para os caminhos. Então, eu gostaria que o senhor não fizesse nada disso aqui, por favor. Por favor. Aí, não, tudo bem. Tá bom. Deus abençoe lá o senhor. Fazemos calar imediatamente. E vou mais ainda, se houvesse resistência e bagunça na igreja, né? Aí nós apelaríamos para o braço de Deus na sociedade, que é eu já vi gente chamando a polícia, igreja chamando a polícia de gente que quer aprontar na igreja e tudo mais, e a polícia é o braço de Deus para isso. Está certo, porque Deus é Deus de ordem, e não desordem. Deus deu as autoridades para manterem a ordem. Então, graças a Deus, eu nunca precisei disso no ministério, mas é fazer calar, porque não tem autoridade na igreja. A igreja não reconhece essa pessoa, então não tem autoridade à luz da Bíblia. A igreja precisa reconhecer essas pessoas, elas têm que ser chamadas por Deus, a igreja tem que dar autoridade a elas. Fora isso, elas não têm autoridade na igreja, tá? Então, apareceu um irmão que começa a pensar, eu tenho autoridade espiritual, vou te dar uma revelação, e ninguém a autorizou, você corra dele, você fale com ele, você tem esse direito. Tá? É diferente de um irmão estar orando com você, está conversando com você, te dando conselhos, mas quando ele começa a mostrar que tem autoridade, querer revelar coisa para você, querer mandar na sua vida, você fale com ele que você não crê nisso e que ele não tem autoridade reconhecida. Tá? É por isso que Deus, para que ninguém, né, nenhum falso profeta apareça de nós, nós venhamos a dar crédito a esse tipo de pessoas. Tá bom? Próxima terça-feira, pergunta de número 159. A gente viu quem deve pregar a palavra de Deus. A próxima pergunta: como a palavra de Deus deve ser pregada por aqueles que para isso são chamados?